Sejam muito bem-vindos a mais um TIOSScast, o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. Edição especial em parceria com a Elo Consultoria. Durante o 9º Congresso Brasileiro, Elo Consultoria de Licitações e Contratos, com foco nos municípios. Estamos aqui em São Paulo, nesse estúdio itinerante, e agora eu recebo mais um dos palestrantes desse grandioso evento, professor Ícaro Bittar. Seja muito bem-vindo, meu amigo, é uma alegria recebê-lo aqui no TIOSScast. Tiossi, eu que agradeço, obrigado pelo convite, estou muito feliz, um evento maravilhoso e o ponto alto desse evento, além de grandes palestras, é o TIOSScast, essa oportunidade, esse microfone aberto para que a gente possa dividir pelas plataformas, pelo Spotify, que é por meio dele que eu particularmente acompanho o TIOSScast, e quem não acompanha, passe a acompanhar, porque a cada semana, né, salvo engano, a cada segunda-feira, um novo conteúdo, e conteúdos que na verdade fazem melhorar a vida das pessoas que se envolvem direto ou indiretamente com o processo de contratação pública. Parabéns pela iniciativa e um privilégio para mim poder fazer parte disso. Eu que agradeço, a nossa audiência que agradece. Agora o TIOSScast está de segunda a segunda. Nós temos ali os convidados de segunda-feira, mas daí de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo nós temos um Minuto Licitação. Então todo dia dá para a gente estudar um pouquinho, atualizar. É a forma que eu me atualizo, é assim que eu ouço os colegas, é assim que eu aprendo e é a forma que eu resolvi também compartilhar esse conteúdo. Para quem ainda não conhece, o professor Ícaro, ele é advogado, é professor de licitações e contratos, com ampla experiência no direito público, no direito administrativo, nessa vivência municipalista, e ele é mestrando em direito administrativo. E a temática de hoje, escolhida, inclusive que foi fruto da palestra no evento, é a inexigibilidade de licitação, contratação direta, que gera uma desconfiança quando efetivada. Eu queria ouvir do professor quais são as suas percepções em relação a mais essa forma de contratação que o legislador apresentou. A inexigibilidade de licitação, ela fala sobre a inviabilidade de competição, Tiossi. Então, o artigo 74 da Lei 14.133, ele nos brinda com 5 hipóteses, né? É um rol exemplificativo, mas ele nos traz 5 hipóteses bacanas, direções interessantes que a gente tem quando se há essa inviabilidade de competição que eu falei, tá? Então ele traz a possibilidade de você contratar um fornecedor exclusivo, por exemplo, a contratação de um artista, a contratação de um profissional com notória especialização, a contratação e locação, né, aquisição ou locação de imóveis, e o credenciamento, que na verdade não é um tipo de inexigibilidade. O credenciamento é um procedimento auxiliar, mas ele contempla o credenciamento, que era uma construção da inviabilidade de competição lá do caput do artigo 25 da 8666. Então, o que não quer dizer, da mesma forma que o credenciamento, ele veio por uma construção doutrinária nos idos da 8666, eu tenho a possibilidade de outros institutos surgirem, né, desse vasto, desse aberto conceito de inviabilidade de competição, que é a essência da inexigibilidade de licitação. Esse é um tema que me agrada bastante, que eu já escrevi alguns ensaios a respeito. Poderíamos ficar horas aqui refletindo sobre inúmeras possibilidades, porque realmente é uma possibilidade legal. Nós precisamos descriminalizar as contratações diretas. Há muito tempo eu venho afirmando que uma dispensa é tão legítima quanto um pregão, da mesma forma que uma inex é tão legítimo quanto uma concorrência. Parece que a simples instauração de um processo licitatório por si só chancela a lisura do procedimento. E os maiores escândalos de corrupção no Brasil aconteceram onde? Em licitações, que teve disputa, que teve concorrência, mas teve propina, teve caixa 2, teve direcionamento, teve ausência de fiscalização. Então é necessário nós descriminalizarmos. E, de fato, também concordo, o professor fez uma breve fala, e é importante esse parênteses, que eu também entendo
que a inexigibilidade ela traz um rol ali de inviabilidade de competições, um rol exemplificativo, mas que o credenciamento ele está ali meio que perdido, fruto dessa evolução doutrinária e jurisprudencial por causa do caput do 25, porque até pensando em mercados fluidos da plataforma Contrata Mais Brasil, não caberia exatamente numa INEX. É o que nós tínhamos antigamente lá na dispensa do 2410, que corretamente o legislador agora trouxe como hipótese de INEX. Mas, meu amigo, me diga o que efetivamente mais te agrada na 14133 em relação à inexigibilidade. Qual que foi a virada de chave nesses dispositivos? Olha, Tiossi, primeiro eu quero dizer a você que eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou sobre essa necessidade de descriminalização das contratações diretas. Enquanto você falava, eu me lembrei aqui, tem uma música do Cazuza que diz assim: para que usar de tanta educação para destilar terceiras intenções? Para que usar de tanta licitação para destilar terceiras intenções? Gente, não é a licitação que vai chancelar a legalidade ou a ilegalidade, até porque, veja, isso tem a ver muito mais com o ânimos humano, isso tem a ver mais com o que você quer fazer, né, daquela contratação. Se você quer que algo dê certo, seja probo, seja íntegro, seja ético, seja moral, seja legal, independente se você vai utilizar de uma contratação direta ou de uma licitação, não é sobre isso. Concordo, os grandes escândalos, as grandes operações, elas não se dão por conta de contratações diretas, elas estão por licitações, né? E o professor Dallari diz, ora, quem quer utilizar de uma contratação pública como um subterfúgio, como uma via para a corrupção, para flertar com a corrupção, é muito melhor você montar um procedimento manipulado, direcionado, organizado ao que você quer, do que fazer uma contratação direta. Então, nesse ponto eu achei bacana, eu só quis fazer um reforço, porque concordo, porque avalizo toda a sua fala. Quanto aos pontos que me chamam a atenção, né, trazidos pela 14133 no que tange à inexigibilidade de licitação, o primeiro deles é esse sepultamento, tá, que eu vejo e eu formo fila com aqueles que de fato sepultaram a singularidade do inciso 3 do artigo 74 da Lei 14133. E aí, gente, veja, se o legislador não trouxe, não contemplou a singularidade, não é você que ao seu bel prazer dizendo o que o legislador quis dizer. Mas como assim ele quis dizer? Quem é ele? Que intimidade é essa que você tem com ele para dizer que ele quis dizer? Não, para por aí, gente. Não é assim o caminho, tá? A gente só vai construir uma lei boa quando a gente, de fato, faz a hermenêutica, mas de forma responsável. Não com base no que eu acho, no que eu penso, sem um mínimo de critério. O ministro Benjamin Zinla, desde 2022, desde junho de 2022, ele alerta, olha, precisamos mudar o entendimento aqui do tribunal, porque a lei já tem mais de ano, e o que é que a gente está esperando para sepultar de vez a singularidade, né? O ministro Noronha, no STJ, já tinha dito isso em fevereiro de 2022. Tá? Então, penso que algo que deu muito pano para manga, que foi a singularidade, né? Acho que foi um caminho legal do legislador tirar essa singularidade. Fora isso, o legislador ele trouxe algo que na prática dava muita confusão, que é a questão da representatividade, do vínculo do empresário com o artista, né? Nós vivemos um terreno, nós pisávamos num terreno movediço em relação ao que de fato se considerava quanto a representação desses empresários, esse vínculo, como é? Tem que ser um vínculo mensal, estadual, mensal, semestral, anual, e esse vínculo, ele é só local? Ele é estadual? Ele tem que ser a nível de Brasil? Então, eu acho que o legislador também, outro golaço da legislação, aí não do 74 em si, mas buscando o parágrafo 4º do artigo 23, onde ele nos dá um caminho para que eu possa levantar preços, chegar ao verdadeiro preço de mercado daquele artista com base em contratações anteriores desse artista, levando inclusive em consideração
o período daquela contratação. Então, cara, a gente ficaria aqui horas. Eu tô citando alguns, porque se deixar, eu bebi água de janeiro, como diz lá no Nordeste, e aí se deixar, a gente fica aqui conversando horas. Tem muita coisa bacana. Ah, outra coisa, o legislador acertou quando tirou essa locação de imóvel da dispensa e trouxe para inexigibilidade, porque de fato não tinha, era uma total inviabilidade de competição, Tiossi. Então, penso que a gente tem um caminho bem bacana e tem muito a esmiuçar em termos de inexigibilidade de licitação. Tem muita gente que afirma que a lei é mais do mesmo, mas eu penso de outra forma. Ela quebra paradigmas, ela vira a página, nós podemos reescrever uma nova história no âmbito das contratações públicas. E essa questão da singularidade, para mim, também é o ponto central no tocante à inexigibilidade. Ela que foi sempre alvo de inúmeros questionamentos e, em razão da sua subjetividade, não existia um consenso. Muitos confundiam singularidade com complexidade ou unicidade. Talvez o TCU, nos seus julgados, tenha chegado mais próximo que a inexistência de critérios objetivos para definir, comparar ou julgar um determinado objeto. Inclusive, a própria OAB, ela fez atualização no seu estatuto, afirmando que todo serviço advocatício possui essa natureza singular, porque para mim, licitação é algo extremamente simples. Agora, me pergunta sobre direito do trabalho ou previdenciário, é algo complexo. Então, como que a gente vai definir que esse serviço é simples ou complexo? A lei em nenhum momento traz algo dessa natureza. E vejam, não foi um esquecimento do legislador, não foi uma omissão, foi intencional. Porque eu tive a oportunidade de participar das audiências públicas sobre a 14133, lá no PL 6814 de 2017. E naquele momento, o termo natureza singular ainda estava no projeto de lei. E nós fizemos um trabalho para trazer motivações junto aos deputados e conseguimos a exclusão desse termo natureza singular. E daí eu vou usar um termo que você mencionou aqui nesse nosso podcast, que é o sepultamento. E de fato, a singularidade morreu. A singularidade, ela descansou. E talvez muitos que estão aqui nos ouvindo, com a devida vênia, não precisa mais de capacitação da 14133, precisa mesmo de uma terapia para desapegar da 8666. Para viver o luto. Tem muita gente carregando um peso de uma lei que viveu durante 30 anos, que cumpriu sua missão e que agora já não tem mais sentido que nos dias foi atuais. tanto alvo de tanta reclamação durante 30 anos, né? Porque era uma lei tão complexa e, em contrapartida, às vezes a gente buscava respostas na 8666 e ela não nos dava. E eu tinha que socorrer a uma jurisprudência, por vezes, movediça. E aí, quando eu tenho a possibilidade de ter uma 14133, que me traz institutos incríveis, fabulosos, e ainda assim eu fico com esse saudosismo desarrazoado, eu concordo muito com você nesse aspecto, Otios. E veja, talvez o maior desafio hoje seja essa mudança cultural, né, de desapego do que nós tínhamos, talvez uma chancela por parte de algum órgão de controle, mas nessa de aguardar, o tempo passa, o mandato termina, o gestor não avança e quem perde somos nós, quem perde é a população, quem perde é a sociedade. A lei por si só ela é suficiente, não tem que ter nenhuma chancela, com a devida vênia aos colegas, auditores, técnicos dos tribunais, cujas decisões possuem um poder pedagógico fantástico, mas talvez os judicionados eles fiquem aguardando ali um ok, realmente posso avançar por esse caminho, e eu vejo que a lei ela não traz qualquer condicionante dessa natureza. Nós fomos educados, se assim podemos dizer, que a licitação era a regra, tá? Só que eu, primeiro eu discordo completamente, primeiro por entender que a regra pela regra, por vezes, desumaniza. A regra, na verdade, é contratar. A regra, na verdade, é levar a política pública ao destinatário final, que é o povo, que é o munícipe, né, que é a população. Já que estamos a falar aqui sobre estamos num evento municipalista, é preciso que a gente entenda que é por meio das contratações públicas que eu vou levar aquela política pública, que eu vou levar a saúde, a educação, a assistência social, a agricultura para o povo. Então, eu não posso, como diria Oswaldo Montenegro, me preocupar, me encantar mais com a rede do que com o mar.
Eu não tenho como, diante de um cenário onde a população está sedenta da mão amiga, do colo maternal do poder público, eu não posso estar perdendo tempo discutindo quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, sabe? E eu acho que o caminho... E a 14133, Tiossi, ela é tão incrível nesse ponto, porque ela nos oferece tantas alternativas bacanas, e mais do que isso, quantas vezes as pessoas nos indagavam sobre: será que eu faço? Será que vai ter direcionamento? Será que vai ter fracionamento? Eu não vou fazer isso aqui não, porque eu estou com medo do fracionamento, né? Eu não vou dispensar, porque esse danado desse fracionamento... Não, e veio o 1436, você não quer dispensar, é por isso? Então vem cá que eu vou te explicar. Presta atenção no exercício financeiro, presta atenção na unidade gestora, presta atenção no ramo de atividade. Olha isso aqui. Confere o que eu chamo de 3 peneiras, confere, passa por essas 3 peneiras, tá tudo ok? Faz a contratação direta, cara, para com isso, sabe? Desapega, porque se a gente não desapegar, infelizmente, nós vamos incorrer aí numa prática tão desumana. Eu falei que a regra pela regra, por vezes, desumaniza. Se a gente não entender, tá, que é por meio do nosso trabalho que nós levaremos dignidade para as pessoas que estão ali, ó, de braços abertos, esperando que o poder público haja. E mais um detalhe: nós não respondemos somente por nossas ações, nós também respondemos por nossas omissões. E, meu amigo, eu concordo com você. Quem é ouvinte aqui, me acompanha, sabe que há muito tempo eu afirmo que a regra não é licitar. E se tem algo que nós precisamos extirpar quando o assunto é licitação, é a palavra regra. Não existe regra para absolutamente nada. O legislador traz diretrizes, aponta caminhos, mas se aqueles amantes de regra buscam algo para se apegar, então se apeguem à regra do caso concreto. Diante do caso concreto, quais foram os caminhos que o legislador trouxe? Cabe um pregão? Cabe uma INEX? Cabe uma dispensa? Cabe uma concorrência? Porque hoje o que eu tenho percebido é esse medo absurdo de uma contratação direta, porque parece que a qualquer momento vai chegar o órgão de controle, vai dar voz de prisão, vai levar todo mundo, porque não licitou o que era a regra. E fizeram uma contratação direta. Então ela deixa de ser uma exceção para se transformar em um crime. E o pior, por conta desse medo, eles aplicam a lei de forma equivocada. Então a gente se depara com editais travestidos de legalidade, com roupagem de legalidade. Um exemplo clássico: contratação de consultoria via pregão. Joga lá no PNCP e veja o volume de pregões para consultoria. Pregão para bem ou serviço comum, consultoria de serviço intelectual, o artigo 29, parágrafo único, veda de forma expressa pregão para serviços de natureza intelectual, mas o gestor opta por fazer um pregão ou eventualmente uma técnica e preço onde o direcionamento é muito mais escancarado. Então realmente essa sua fala de não ser regra vem ao encontro dessa temática. Nós não podemos perder de vista o seguinte: enquanto você estava explicando, me veio aqui uma vontade medonha de falar sobre a Lindbe, porque eu preciso analisar o caso concreto, cara. A Lindbe não está ali no artigo 5º à toa. Ela não entrou no rol de princípios por nada. É o meu artigo favorito, o 5º. Sabe? Tá na hora da gente ter a sensibilidade de namorar. Na verdade, nós precisamos ter mais intimidade com o artigo 5º. Sabe? Ele vai resolver tanta coisa pra gente. E a Lindbe, ela nos traz esse caminho, a Lindbe que nos ensina tanto sobre o consequencialismo, a Lindbe que nos ensina tanto sobre a necessidade de você saber o seguinte: olha, naquele momento eu não tinha outra alternativa, eu só tinha essa, tá? Eu preciso levar em consideração que, assim, na teoria, eu tenho 10 caminhos. Naquele momento, ali na prática, eu não tinha outro. Então eu só tinha aquele para adotar e eu precisava adotar. É preciso que se leve em consideração a situação do momento, gente. Então, eu acho que nós estamos ali ainda engateando. Sim, nós estamos engateando em relação a 14133. Muito já foi feito? Sim, muito já foi feito. Mas nós precisamos, de fato, concordo contigo, de uma virada de página em termos de cultura.
tá? Penso que tudo aquilo que foi vivido no passado, que foi nos ensinado sobre a égide da 8666, ficou no passado. O Belchior, eu gosto, que já percebeu aqui, acho que eu devo ter citado aqui 4 ou 5 trechos de músicas, eu sou um amante da música, e o Belchior disse que o passado é uma roupa que não nos cabe mais, salvo engano, é isso que ele diz, né? Que não nos serve mais. Gente, a 8666 não nos serve mais, tá? Então, assim, olha para frente. Vamos caminhar com o que a gente tem. E te digo, quando você buscar e conseguir adquirir essa intimidade com a 14133, você vai se deliciar. E sabe quem mais vai ganhar com isso, Tiossi? É aquela pessoa que está ali na ponta, precisando da política pública. Basta que a gente tenha um pouco mais de boa vontade, tá, em querer levar a 14133 a sério. Eu garanto, ela é muito melhor. Eu aproveito até e compartilho as palavras do professor José Anacleto Abdushi, que a nova lei ela não é boa. A nova lei ela é muito boa. Né? Agora, as lições da professora Mirella. A nova lei é sinônimo de esperança. Por quê? Porque ela lida com vidas, ela lida com sonhos. É um novo momento para nós avançarmos. Tem esse horizonte maravilhoso no nosso caminho e muitos estão olhando para o retrovisor desse saudosismo. Né? E eu meu amigo, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Não é à toa que o para-brisa é tão maior do que o retrovisor. É olhar para frente, é o futuro. Veja, professor Edgar Guimarães, ele fala que contratação direta não é um cheque em branco na mão do gestor público, existem os requisitos no artigo 72. Mas ele também afirma que existe uma função social em um contrato administrativo, que vem ao encontro do que o professor Ícaro comentou. A gente consegue atender pessoas em situação de vulnerabilidade, efetivar direitos sociais fundamentais, personalíssimos, melhor qualidade de vida, seja na saúde, na educação, na cultura e no lazer. E a inexigibilidade é um dos caminhos, ou talvez o único caminho, para que muitos direitos sociais e fundamentais possam efetivamente serem concretizados. É verdade. Cara, perfeito. Eu veja como o TiossiCast, como tantos outros meios, mas isso faz um bem tão grande para o Brasil, cara. Parabéns por esse canal, porque em microfones ligados como estes que aqui estão, que nós podemos ecoar tanta esperança. Concordo com a professora Miller. Isso aqui é uma ideia. A ideia, eu estou vestido pela camisa da esperança em relação a 14133, sabe? E nós temos uma obrigação, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós que fazemos parte aí dessas vozes, né, que levam o otimismo da 14133. Cara, nós não podemos parar, Tiossi. Não dá mais para parar. Nós precisamos incentivar esses servidores públicos que estão com medo, sabe? E aqui eu quero deixar uma mensagem para você que é servidor público, você que ainda tem esse medo da 14133, né? Mas sobretudo você que tem medo da contratação direta. Meu amigo, minha amiga, preste atenção numa coisa. Se você correr do dolo, da fraude, do erro grosseiro, amigo, fica em paz. Porque o 73, ele diz o seguinte: se você incorrer em dolo, fraude ou erro grosseiro, você e o contratado, vocês vão responder por isso. Cara, se você não tem dolo, não tem fraude, não tem erro grosseiro, Ícaro, dolo eu já entendi, tá? Eu não tenho. Fraude, muito menos. Eu sou limpinho. Mas o meu medo é o erro grosseiro. Escuta mais o TiossiCast, participa mais de capacitações com o professor Tiossi Júnior, professor Ícaro, com tantos renomados, qualificados professores desse Brasil. A gente vai se capacitar. Quanto mais capacitação, menos erro grosseiro. Muito bom, meu amigo. Quais são as redes sociais que o nosso público te encontra? @IcaroWS_Bitar. Esse é o meu Instagram. Eu digo que o meu Instagram hoje também virou um banco de dúvidas, porque é tão bom quando alguém vai lá: professor, eu tô com uma dúvida, olha, me salva aqui, professor, eu tô com isso. Ô Tiossi,
você não vai buscar uma fonte se você não confia que aquela água é limpa. Então, isso é tão bom pra gente. A cada abraço que a gente recebe, a cada manifestação, cara, eu vi você saindo ali, as pessoas chegam até você, sabe? As pessoas me procuram os nossos colegas professores, sedento, sabe, de informação, mas de aconchego, de dizer assim, professor, me ajuda, eu quero acertar. Professor, aquela roupa não me serve mais. Professor, eu só não quero incorrer no erro grosseiro. Então, conta com a gente, sabe? Conta com pessoas como o professor Ícaro Bittar, o professor Tiócio Júnior e tantos professores incríveis que estão de braços abertos para poder te atender, para poder te ajudar. As nossas vozes, elas precisam chegar nessas repartições públicas, nesses corações, para que institutos como a contratação direta, eles ganhem mais protagonismo. Eu não tenho dúvida, quanto mais eu tenho contratação direta, mais eu tenho eficiência administrativa. E o cartão verde é constitucional. Ele é constitucional quando ele falou da celeridade processual. Aliás, ele é constitucional lá da emenda 19, quando ele fala da eficiência administrativa. E ele diz lá, artigo 37, ressalvados os casos especificados em lei. Que casos? O 74, o 75, o 76 da 14133. Então, gente, não vem me dar desculpa de que eu tenho medo de fazer contratação direta. Não, medo não é a coragem não é a falta de medo. A gente tem que ir com medo, mas tem que ir. Só não pode ficar parado. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, esse foi mais um TiosiCast aqui com o professor Ícaro. Já vai lá nas redes sociais dele, siga, pega esse episódio, compartilha, marca ele. Se você tem alguma dúvida também, encaminhe, porque ele tem bastante experiência nesse mercado das contratações públicas. Aproveita, você que nos escuta pelo Spotify, já siga o TiosiCast, clica lá nos 3 pontinhos, avalie com 5 estrelinhas, porque é importante para que esse nosso conteúdo alcance mais pessoas. Também vai lá no perfil da Elo Consultoria no Instagram, siga e fique por dentro de toda a programação de 2025 nas capacitações sobre a 14133. Meu amigo, muito obrigado pela gentileza, parabéns pela palestra, reflexões que realmente reforçam algumas das minhas crenças e, obviamente, aprendo a cada aula, cada vez que eu te escuto. Sua generosidade, sua gentileza é o que torna você não só um grande profissional, mas uma pessoa extremamente agradável. Parabéns, conte comigo. Amigo, muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos que nos ouvem. E se eu puder deixar uma mensagem final, é a seguinte: gente, vamos nos abraçar, vamos dar as mãos. A gente tem um caminho tão lindo a percorrer. Basta que a gente fique parado, sabe? Vamos se juntar. Nós podemos um grande exército. E esse grande exército pode mudar a vida das pessoas. E não tem nada mais incrível, mais fabuloso do que você saber que com o seu trabalho você mudou a vida de alguém para melhor. Obrigado, Tiócio. Obrigado aí pela oportunidade e a gente se encontra numa próxima oportunidade. É isso, meus amigos. Muito obrigado e até o próximo TiosiCast. Valeu!